Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. Nossos vídeos são de divulgação de cultura racional e o nosso assunto principal é a imunização racional. Então, sempre falamos de imunização racional e vamos falar mais e mais, cada vez mais, para que todos entendam e compreendam. Porque uns entendem de um jeito, outros entendem de outro, então vamos explicar de várias formas para que todos entendam. Então, hoje vamos falar o que é imunização racional. Então, o que é imunização racional? Então, a Sônia vai começar a ler um trecho do livro, que é o livro que contém a imunização racional, contém a energia racional, o livro Universo em Desencanto. Nos livros da obra e em toda a literatura Universo em Desencanto, o racional superior nos mostra o que é a imunização racional, que está na capa do livro, abaixo do título do livro. Então, o que é imunização racional? No livro 1 da obra, existe uma lição com este título: o que é imunização racional? Então, o que é a imunização racional? É um foco de luz da parte racional. E como é esse foco? Esse foco de luz é como, em simples comparação, um holofote aí da Terra. O vivente fica iluminado com essa espécie de holofote que é feito da parte racional, muito acima desse vácuo. Por meio desta luz é transmitido tudo da parte racional para os porta-vozes aí da Terra. Trata-se, então, imunização racional. Forma-se, a princípio, um holofote invisível. Depois de um certo tempo, o vivente começa a ver mais ou menos uma luz prateada, muito clara, e que se chama imunização racional. Depois de todos imunizados, todos ficarão iluminados por esta luz, que é a luz racional. Isto é uma simples comparação para a análise de como é feita a imunização racional, que o vivente no princípio não vê e sim sente. Então é assim, nós, animais racionais, necessitamos de nos imunizarmos. Por quê? Por que precisamos dessa imunização racional? E o que é essa imunização racional? De onde ela vem e como fazemos para adquiri-la? Quando nós iniciamos o estudo do livro Universo em Desencanto, nós vamos aprendendo que essa é uma luz, como se um holofote, para com que a gente possa entender. Mas nas palavras, no assunto racional que está no livro Universo em Desencanto, nós vamos adquirindo este conhecimento, o conhecimento verdadeiro de quem somos, de onde viemos, como chegamos a ficar nesse estado que estamos, deplorável, que nós nos encontramos de desequilíbrio. Então, em 1935 veio um ser do mundo racional, a divina providência providenciou este ser, que se materializou na forma de Manuel Jacinto Coelho, para nos trazer este conhecimento de cultura racional, para com que a humanidade possa se imunizar racionalmente. E isto é feito gradativamente, dentro das possibilidades naturais de cada um, dentro da faixa evolutiva de cada ser. Porque todos são filhos de Deus e todos retornarão ao seu mundo de origem, que é o mundo racional. Aqui está a salvação através do livro Universo em Desencanto. É isso, professor, Dr. Carlos? É verdade. Deus existe, mas o mundo não está por conta de Deus. Tanto que as leis que mandam aqui embaixo são feitas pelos homens. Tanto que paga ainda o justo pelo pecador. Então a fase racional está começando agora e cada um deve buscar a imunização racional. E no coletivo, a racionalização dos povos.
quando todos conhecerem o mundo de sua raça e saberem como voltar para lá, vai haver a ligação de todos pelo desenvolvimento do raciocínio com o verdadeiro Deus, o racional superior. E aí estará completa a racionalização dos povos, começará a concórdia na terra inteira, um paraíso racional que sempre foi sonhado por todos de bom coração e que está profetizado em todas as culturas do nosso assim chamado planeta, né? Então, a imunização racional é do vivente. O vivente é o campo biomagnético mais a partícula divina que dá consciência ao ser humano. O infante é a parte material dele. E enquanto a gente está aqui ligado a essas duas energias desequilibradas, nós não podemos fugir do desequilíbrio. Todos são dominados pelas irregularidades da sua própria natureza. Sua natureza é sua áurea, seu campo de energia pessoal. Então a imunização racional chegou agora e tem a revelação do início e do fim, do como nós viemos parar aqui e como vamos voltar para de onde viemos. E aí o equilíbrio perfeito de cada um na sua vida, pelas orientações precisas e necessárias onde a pessoa estiver, por meio da leitura dessa maravilhosa obra, Universo em Desencanto. É interessante que a gente observe que a comparação que o Racional Superior faz no livro, com um foco de luz, é uma sugestão de comparação, mas que a gente pode mais ou menos organizar isso no espaço com as outras duas energias, como acabamos de dizer aqui. A própria conformação do mundo, quando nós começarmos a compreender exatamente aonde estamos, que é um buraco, na verdade isto aqui é um buraco dentro de uma planície de pureza cristalina, e neste buraco atuam duas energias perpendiculares entre si, uma energia elétrica e uma energia magnética, e em breve podemos entrar em outros detalhes sobre isso, mas já falamos aqui várias vezes, a conformação do mundo, como é que este mundo é formado. Então essa ideia do foco é para dizer que o ser humano que é iluminado por estas duas energias, que é feito, que é orientado, e que essas duas energias se traduzem dentro de nós como pensamento e imaginação, sendo o pensamento o efeito de uma energia elétrica e a imaginação o efeito da energia magnética, magnético, campo elétrico, perpendiculares entre si. Então hoje a ciência já nos preparou para isto também, a própria filosofia, para compreendermos que tem que haver um terceiro. Então essa comparação do holofote é a terceira forma de energia para o desenvolvimento humano. E é a energia da origem. E se chama imunização racional, exatamente com o sentido de dizer: nós somos feitos por duas energias no global, isso é uma assertiva, é uma afirmativa global, somos feitos por duas energias, claro, dentro das suas mecânicas, etc, etc, etc. Tem muito detalhamento nisso, mas somos feitos por duas, mas a nossa origem está na primeira. Por isso ele faz essa comparação com um foco. Ele diz como se fosse. Então, na medida que vai avançando a evolução do próprio ser humano e da humanidade como um todo, para chegar à racionalização realmente, há necessidade dessa imunização. É categórica, a palavra é muito simples. Para a gente não ficar doente, tem que tomar vacina. Então, para a gente não apodrecer no meio dessas duas energias que estão em decomposição. Mas por que elas estão em decomposição? Porque é o fator natural delas. Aí nós vamos ver a formação desse mundo, como é que foi. E aí nós vamos encontrar a imunização como sendo o fator que dá a vacina para que o ser que está dentro desta máquina em decomposição, o que está em decomposição é a matéria, formado por duas energias, mas o ser é de origem racional. Então, por isso, o terceiro milênio, e aí é que o ser humano passa a se conhecer no individual e depois, então, no global. Toda a construção do ser humano ela é maravilhosamente, muito bem entendida. Temos muitos assuntos no livro, por isso que a obra é bastante extensa,
para dar todas as ilustrações de como que isto funciona. Então a necessidade hoje, do dever de cada um, é procurar conhecer, que esse é o grau máximo da inteligência humana, é buscar, não é saber. O nosso grau máximo da inteligência, o homem mais inteligente do mundo é aquele que aprendeu a buscar, e não aquele que aprendeu o que pensa que sabe, porque não sabe nada. Nós aqui nesse mundo não sabemos nada, porque é um mundo em decomposição. O que adianta você saber que nasceu e vai morrer? Não adianta nada, você não sabe por quê. Então, o porquê está exatamente neste terceiro campo de energia, o terceiro milênio, a energia que vem perpendicular ao plano, que é planície ou chão. Então, nos termos que o racional superior fala, quando ele usa o termo chão, ele está usando o termo dessas duas energias, não apenas aqui neste buraco onde nós estamos, mas cosmicamente, muito acima deste envoltório que nós nos encontramos, muito acima ainda é chão. Porque a planície racional é chão para o mundo racional. E compreendam bem isto. É o chão de estrelas, é até o próprio astral, geograficamente, está no chão, porque também entraram dentro da planície. Então, tudo que entrou naquela planície, por isso o termo planície, quer dizer chão. A planície se dividiu em duas energias, elétrica e magnética, mas a energia da origem foi mantida e ficou na construção universal, na construção do ser humano, na construção da máquina humana também, aquela parte da imunização. Com o tempo nós tínhamos que encontrá-la assim. Está dentro da nossa cabeça, não ela, vamos dizer assim diretamente, mas de uma forma mecânica. Tudo aqui embaixo é uma materialização de mecânicas de energia, de máquinas que trabalham no astral, na parte de baixo, todas as partes, parte biológica, física, intuitiva, tudo são máquinas de energia. Mas o importante é a gente saber o antes de ser disso tudo. Então, no antes de ser matéria, tudo se resume em duas energias, a parte elétrica e a parte magnética. E o antes de ser, do ser humano, aí é que entra a energia racional, que é a imunização. Então, então a imunização é vista como se fosse um foco, né, que ilumina o ser e o deixa em condições de ver e sentir onde ele tem que chegar. Então, esse foco de luz, para adquirir a imunização e tornar-se um ser imunizado, esse homem, ou seja, esse ser humano, porque ele foi considerado um ser animado, dotado de intelecto. Então, ele precisa de evoluir e, consequentemente, atingir a fase da imunização, que é esse foco de luz, e ficar por ele iluminado. Para isso, ele passará, ou todo aquele que quer se imunizar, deverá passar por 3 fases. A primeira fase, através da energia magnética, ele desenvolverá tudo o que for necessário para entender e executar a imagem e som, que pode ser chamado da primeira inteligência. Após essa primeira inteligência formada, que foi a primeira fase dele aqui na Terra, principalmente de 1935 para cá, ele então irá entrar para a segunda fase, agora sim, através da energia elétrica, ou seja, o que pode ser chamado de pensamento. Então essa será a segunda inteligência a ser desenvolvida. E é possível por quê? Porque toda a base, o que precisaria para que ele desenvolva o pensamento, foi feita através da energia magnética. Uma vez então feita essa segunda fase, que é a segunda inteligência pela energia elétrica, ele, o ser humano,
estará mais devidamente preparado para entrar na fase real da situação atual, que é o desenvolvimento da terceira inteligência, que é o raciocínio. Este sim, agora já montada a primeira e a segunda, este sim desenvolverá mais rapidamente, exatamente pelo fato dele estar mais ligado ao mundo racional através desse foco de luz, que é a imunização racional. Com isso, ele está devidamente preparado para retornar ao seu ponto de origem, de onde não deveria ter saído. Mas saiu, então ele tem que retornar ao seu lugar, que é o mundo racional. Aqui no primeiro volume da obra tem mais uma lição, onde o racional superior complementa dizendo assim: a salvação do mundo está na imunização. A salvação dos viventes está na imunização racional. E para alcançá-la, para conseguir os benefícios de sua força, é preciso tão somente a leitura desta obra. Por quê? Porque esta obra é o fruto da imunização racional, é o conhecimento do mundo de origem, que é o mundo racional. Eu gostaria de complementar, ou não sei se complementar é o termo, mas de fazer uma observação estratégica ao pronunciamento do professor Horta, maravilhosamente inteligente. Ele falou no desenvolvimento da inteligência, querendo dizer que até 1935 o ser humano nunca teve uma sequer inteligência. Então nós temos a questão do primeiro milênio, que foi o desenvolvimento da imaginação, mas não desenvolveu a inteligência. O segundo milênio desenvolveu o pensamento, mas não desenvolveu a inteligência. Mas a partir de 1935, o ser humano passa a desenvolver a inteligência. Isto é para afirmar e confirmar aquilo que o professor Horta acabou de colocar com toda a maestria. Talvez nem tenha sido este o propósito inicial dele, mas eu vibrei muito bem neste sentido, porque no 30º volume do fascículo, do histórico, do Racional Superior, ele mostra exatamente isto. Entrando agora o primeiro milênio. Então, este é o primeiro milênio da fase racional a partir de 1935, e lembrando a todos aqueles estudantes que às vezes são mais criteriosos e não percebem o sentido das palavras, primeiro estudem para compreender bem que desenvolver a inteligência é uma coisa, desenvolver a capacidade de aprender é outra. Então, a inteligência verdadeira estamos agora encontrando no terceiro milênio, encontrando a imunização para a solução de todos os males, que nenhuma inteligência, se houvesse, no primeiro e segundo milênio, se houvesse inteligência, não haveria males, não haveria doenças, não haveria desequilíbrios. Então a inteligência nasce agora. Já teriam descoberto de onde viemos. Há muito tempo já saberíamos quem éramos, etc. Então, vejam depois, quem estiver assistindo o nosso vídeo, reveja exatamente isso que o professor Horta falou. Se não foi esta a intenção dele, foi a minha, passou a ser. Adorei, professor Horta, muito obrigado. Então, não perca tempo, conheça logo imunização racional, cultura racional, porque você vai saber de onde veio, para onde vai. Então, a inteligência do animal serviu para nos entendermos mais ou menos aqui. Foi um desenvolvimento da parte animal, e agora chegou o desenvolvimento da parte racional através da leitura diária do livro Universo e Desencanto. Então, corra e adquira seu livro Universo e Desencanto, porque a fase já está aí desde 1935. Então, muito obrigado pela sua atenção, não perca tempo, conheça a cultura racional e salve.